uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para a Lídia. Lídia, quando tu falavas do Dia dos Prodígios, tu falavas de um modo muito emocionado, falavas de um momento que ele começa por um momento pessoal, subjetivo, mas que ele termina assim, sendo uma leitura política, uma leitura do país, né? Esse país está vivo, esse país está morto. Mas essa ideia da força e o final do Dia dos Prodígios é muito isso, é fantástico, né? Aquele final mostra muito a força do sonho e ao mesmo tempo a debilidade no agir, né? E essa força do sonho fica muito clara quando os soldados dizem, né, que nessa terra ainda se acredita em milagres. Aí a minha pergunta é a seguinte, e o que vem depois do Dia dos Prodígios? Por exemplo, se eu tomar a notícia da cidade silvestre, o que eu tenho? Eu tenho sim uma leitura política, né? E também aparece essa questão do homem que a Revolução produziu, que foi um homem diferente daquilo que se pensava. Acho que Eduardo Lourenço é muito feliz quando ele faz assim, quando ele diz assim, produziu um determinado tipo de homem que é diferente do tipo de homem harmonioso que deveria, ou que se esperaria que então produzisse quando se sai de uma ditadura tão longa. Agora, isso também termina vindo como um tema recorrente num livro. Acho que todos os teus livros são livros, como diz o Helder, indisciplinador de almas, e um deles me disciplinou mais minha alma do que os outros, que foi aquele do Jardim Sem Limite. Né? E o Jardim, com aquele final, a estaticidade total termina levando à morte. Quer dizer, a debilidade do agir, ela termina na morte. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, quer dizer, efetivamente parte da subjetividade, de uma história pessoal, mas não tem como fugir da parte política, né? Não tem como fugir da leitura do país e da própria questão da identidade portuguesa, que está aí colocada. Muito obrigada, Jane. Eu ouvi o Helder Macedo, que eu fico sempre aliciada a ouvir. O Helder Macedo não só fala tão bem da sua experiência, como é capaz de fazer uma ligação com aquilo que é, digamos, o mundo do pensamento, não é? E é magnífico ouvir. Simplesmente, eu neste momento posso discordar de si, não posso? Não é discordar, é dizer que é muito curioso. Já agora conto-vos antes de falar, de responder à Jane, vou contar o seguinte. Eu gosto imenso de uma escritora portuguesa magnífica, Agostina Bessa Luís, uma escritora extraordinária, que infelizmente não sai muito de Portugal. Quer dizer, os livros dela não saem muito. Digamos, há livros que não têm, não viajam para fora das sociedades de onde saem. É um pouco o caso da Agostina. Agostina parecia bastante mais. Mas o que acontece é que a Agostina é mais velha do que eu e fez uma vida literária extraordinária. Uma mulher que na área da escrita, digamos, muitos são descendentes da Agostina. Nós achamos que é bom dizer que se é afilhado da Agostina. Eu tive o apadrinhamento da Agostina e às vezes brincamos dizendo que eu sou a sua afilhada. Fico muito honrada quando isso acontece, ou acontecia pelo menos. Acontece que a Agostina infelizmente ficou doente há uns 3 anos, ficou muito, muito doente, e eu tive a ocasião de a ver pelas últimas vezes em que, enfim, que ela era visitável. E como ela, digamos, a sua mente ficava um pouco liberta de censura, ela dizia o que sentia. A Agostina era uma pessoa muito, como ia dizer, muito competitiva, um pouco diferente de mim. Não sou tão competitiva, ela é muito competitiva. Eu tinha aparecido um pouco mais jovem,
do que ela, e assim ela pensava, será que esta vai tomar o meu caminho? Ou vai tomar o meu lugar? Não, eu nunca quero tomar o seu lugar. O seu lugar é sempre o de alguém absolutamente insubstituível. E é, e será? É a grande escritora do século XX em Portugal, na área da ficção. Ora bem, o que acontece é que no último dia em que eu visitei, ela disse uma coisa muito interessante. Ela pôs as suas mãos, as minhas mãos entre as suas, e disse assim: escritora romântica. Não pensem que é um elogio. Ela estava a dizer exatamente tudo aquilo que ela não gostava em mim. Escritora romântica, não é? E isso ficou, digamos, tocou muito, não é? Porque percebi que ela, na hora da verdade, ela considerava uma escritora romântica. E ao ouvir agora o Hélder Macedo, eu penso, de facto, eu sou uma escritora romântica. Quer dizer, eu não faço essa divisão e penso que existe um grupo de escritores que não consegue fazer essa divisão. A divisão entre a pessoa, digamos, o escritor e a sua própria vida, eu não consigo fazer. Digamos, eu prefiro pensar o seguinte: eu acho que toda a pessoa que aprendeu a falar e a escrever é um escritor. E eu sinto-me escritora desde que acordo até que me deito. Nunca se para, não se para. Olho para a vida, quer dizer, estou aqui, não minto, não é? E transfiguro, estou permanentemente transfigurando à carta, digamos, de uma coisa ou outra, e chego a ver em letras, digamos, chego a ver em letras as vossas palavras e as minhas palavras. Quer dizer, estou sempre datilografando, estou sempre escrevendo. Não consigo separar a vida dessa transfiguração. É? Faço um esforço, por respeito, enfim. Mas a minha vida é assim. E eu tenho a ideia de que os escritores são pessoas exatamente como toda a gente. Porque toda a gente é escritora. Essa é a parte de onde é a base de onde eu parto. O que acontece, eu já o tenho dito, é que há uma diferença. Aqueles que depois vêm a ser escritores, a certa altura, perdem o pudor de falar dos temas que os outros, as pessoas que depois não são escritoras, em geral recalcam e de tal forma que acabam por apagar dentro de si. Isto é, eu participo da ideia de que o escritor não é só feito com o mundo mágico da infância, é também feito com o mundo romântico da adolescência. Quando se diz o escritor faz só aos 10 anos, eu acho que não é verdade. Se não será escritor se não juntar os 14, os 15 e os 16 anos, quando nós pensamos que somos capazes de conhecer o mundo todo, que somos capazes de colecionar tudo, de transformar, quando somos capazes de partir, digamos, da nossa casa e ir até ao fim do mundo. Quer dizer, é essa energia que faz os escritores. Quer dizer, a ideia de que sonhamos tanto, sonhamos com o grande amor, com a grande casa, com a grande transfiguração, com a libertação da humanidade, com a mudança da natureza humana, quer dizer, sonhamos com viagens magníficas, e é isso, quer dizer, é esse mundo, de facto, os escritores transportam até ao fim, até acabarmos, até vivermos até ao fim da nossa vida. Isso que faz com que o José Saramago, no último momento, de quase a morrer, ele tenha abandonado, digamos, o mundo real da sua casa, do mundo inteiro que o aplaude, o outro que não, mas em geral que o aplaude, milhares de alunos, milhões de leitores, centenas, dezenas, milhares de professores que se debruçam sobre a obra dele, e ele resolveu viajar até à idade do bronze para ir lá ao tempo de Caim, deslindar aquele mundo de fantasia que está na origem do Antigo Testamento. E foi ali lutar contra a natureza de Deus, lutar contra a Bíblia, contra os mitos fundadores da nossa sociedade. Ele, no final da vida, teve energia, digamos, para ir fazer isso e mais para afrontar um mundo católico que não aceitou a sua posição, e ele ali esteve lucidamente a falar diante de plateias, afrontou o Papa, a Igreja, etc. Digamos que o escritor é isso. É aquilo que todos desejariam fazer, mas